Salmo 32. Esse é um dos salmos de Davi, né? Nem todos os salmos são de Davi, a maioria são deles, né? Mas existe uma série de salmos também dos filhos de Coré, que eram os ministros de louvor, que além de serem ministros de louvor eram levitas, né? Tem de Asaf, tem do próprio Salomão, tem salmo de Moisés, para vocês terem uma ideia, né? E vários salmos anônimos. Mas esses 32, Davi que escreveu. Salmo 32 diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. É um salmo bonito, um salmo conhecido, né? Como nós sabemos, o livro de Salmos não tem capítulo. A gente me falou, capítulo 32, fala o Salmo 32. E esses salmos eram hinos, cânticos, que eram cantados lá no templo. Mas o interessante é que esses salmos, compostos por vários autores, trazem cada um deles uma especialidade. E veja, aqui Davi está vivendo um momento de dificuldade por causa de sentimento de culpa. Isso nos mostra que a Bíblia não esconde o erro. Mostra o erro do ser humano para mostrar que nós somos sujeitos a erro, mas que também o pecado traz consequência. Isso não quer dizer que tudo que acontece na nossa vida é fruto do pecado, não. Você vê Jó, então Jó tinha pecado? Não tinha, certo? Mas às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que são escolhas errôneas que nós fazemos. E esse salmo, nós vamos encontrar aqui a alegria do perdão. Olha que coisa bonita. O perdão traz alegria. Quem perdoa e quem se sente perdoado tem a capacidade de demonstrar um coração alegre e desfrutar da alegria que a vida nos oferece. Veja que Davi mostra aqui a bem-aventurança do perdão e o peso do pecado não confessado e a alegria da restauração. Essas três coisas que ele mostra nesse salmo. A bem-aventurança do perdão, ou seja, a felicidade daquele que se sente perdoado e perdoa, mas ao mesmo tempo ele mostra que o pecado não confessado traz um peso, e que esse peso também pode gerar consequências na nossa vida, do nosso corpo. E por fim ele fala da alegria da restauração. Mas vamos olhar com calma esse salmo. No versículo 1 e no versículo 2, Davi mostra a bênção do perdão. E ele mostra isso porque ele foi abençoado por se sentir perdoado por Deus. Às vezes quando a gente pensa em bênção, a gente pensa em bens materiais, né? Coisas que Deus nos deu, e isso é verdade.
Mas às vezes a gente esquece também que existe essa bênção de se sentir perdoado. E Davi relata isso nos versículos 1 e 2. Ele começa dizendo, ó, bem-aventurado, ou seja, feliz é aquela pessoa cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Porque ele sentiu isso na pele. Dizem os estudiosos que ele escreve o Salmo 51, o Salmo 32 e o Salmo 38, justamente nesse período em que ele estava vivendo esse sentimento de culpa por haver pecado com Betseba. E isso gerou nele um desconforto e que também gerou feridas na alma e no corpo dele. E ele começa dizendo, olha, bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então ele começa com essa declaração de uma felicidade verdadeira. É como, e na realidade é isso, saiu das costas dele um peso. Ele estava se sentindo realmente carregando um peso muito grande nas costas. E quando ele se sente perdoado por Deus, aquele alívio. Ufa, olha, saiu um peso das minhas costas. E ele fala, como é alegre o homem cujo pecado é perdoado, né? E cuja a iniquidade não é coberta, certo? Que coisa bonita. Então ele começa com essa declaração de felicidade verdadeira. E uma coisa interessante, ele mostra que o perdão não é conquistado, é um dom de Deus. Eu não recebo perdão pelo meu mérito, por ser queridinho de Deus. Eu recebo perdão porque Deus me ama e quer nos perdoar. Mas para isso eu preciso confessar, certo? Toda vez que eu peco, eu preciso confessar. O livro de Provérbios fala que quem confessa o pecado e abandona, alcançará misericórdia. Então é importante que a gente confesse. Quando a gente confessa, é como Davi, está tirando aquele peso das costas e a alegria vem habitar no coração dele. Aquele sentimento de tristeza, de angústia que estava na sua alma e no coração, agora é substituído por esse sentimento de alegria e de prazer, porque esse peso do pecado foi removido, porque ele confessou o pecado a Deus. E veja que ele usa alguns termos aqui que são sinônimos do pecado. Ele usa transgressão, ele usa pecado e iniquidade. Isso nos mostra a profundidade da culpa humana. Pecado é sério e muitas vezes a gente quer minimizar. Às vezes a gente, mas todo mundo faz isso. A gente acha, mas isso é um pecadinho pequeno. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá no céu não existe balança de pecado. Para Deus, o pecado de matar alguém, de adulterar, é o mesmo peso daquele que mente, daquele que fofoca, certo? Daquele que faz alguma coisa que desagrada a Deus. Porque para Deus tudo é pecado e o peso é o mesmo. As nossas consequências, que o povo vê, é diferente, né? Às vezes a gente olha uma pessoa que matou, que adulterou, olha, que carrasco, e outro que mentiu, e a gente faz vista grossa, mas para Deus é o mesmo peso. O pecado tem consequências sérias, certo? E Davi mostra bem claro isso, a realidade das consequências do pecado. Então ele começa esses 2 versículos mostrando aqui a bênção de quem se sente perdoado. E isso, quais são as aplicações para a nossa vida hoje? Enquanto o mundo está procurando felicidade nos prazeres, nas festas, nas bebidas, nas orgias, né? Mas a verdadeira felicidade está na reconciliação com Deus. Quem está reconciliado com Deus, quem está bem com Deus, realmente tem uma felicidade genuína, uma felicidade duradoura, não esses prazeres que acabam, né, no outro dia. Às vezes as pessoas vão lá em busca do prazer numa festa, em drogas, em bebida, mas no outro dia vem aquele peso, a ressaca e todas as consequências que isso traz. Então o perdão traz paz para a nossa alma. O perdão é a base da alegria verdadeira. E Davi mostra isso nesses 2 primeiros versículos. Como é feliz aquele cuja transgressão é perdoada. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano.
Nos versículos 3 a 4, Davi vai mostrar agora o peso do pecado não confessado. Veja que ele faz um contraste: a alegria, o alívio, a felicidade de quem foi perdoado. E agora ele vai mostrar o peso e as consequências que o pecado traz para as nossas vidas. Ele diz isso nos versículos 3 e 4, olha lá. Enquanto eu calei os meus pecados. Ele está dizendo, teve um tempo que eu calei, que eu não confessei. E o que aconteceu? Ele diz, ó, os meus ossos se envelheceram. E pelos meus constantes gemidos todo dia, Davi estava sentindo dor no corpo, dores reumáticas, né? Talvez artrite, tendinite, todos os ites da vida, né? Bursite. Mas isso era consequência do sentimento de culpa que ele tinha, aquele peso nas costas, por causa do pecado, certo? E aí ele diz, enquanto eu calei, aconteceu isso. E ele se sente como se a mão de Deus estivesse sobre ele, achatando ele. Porque ele diz no versículo 4, porque tua mão, de dia e de noite, pesava sobre mim. E o meu vigor secou como no calor do verão. Ele não tinha mais disposição para fazer as coisas. Não tinha mais aquela leveza. Então, veja o que o pecado faz. E às vezes a gente quer brincar com o pecado. Mas Deus é Pai, Deus perdoa. Mas cada pecado traz as suas consequências. O profeta Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus olhos fechados, nem os seus ouvidos tapados para nos ouvir. Mas ele fala, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Está lá em Isaías 59:1. Então, Davi mostra primeiro essa leveza, alegria de quem se foi perdoado por Deus. Mas depois ele mostra, olha, enquanto você não pede perdão, enquanto você está praticando o pecado, está acontecendo consequências na sua vida. Vem a tristeza, vem a angústia e vem até a enfermidade física e emocional. E eu não quero dizer com isso, mais uma vez, gente, que todas as nossas enfermidades é fruto do pecado. Eu, por exemplo, estou aqui hoje, né? Pela misericórdia, cheio de dor. Estou cheio de dor mesmo, gente, aqui, né? Então, se fosse isso, eu estaria cheio de pecado, né? Estamos. É bem isso, né? A gente fala, mas ó, jogar pedra é fácil, mas também estamos. Mas veja que Davi descreve essa angústia interior que ele sentia enquanto ele escondeu o pecado. Ele está dizendo, enquanto eu não confessei, enquanto eu escondia, acontecia isso, essa angústia interior, esse peso na alma, né? Às vezes vem acompanhado de síndrome de pânico, depressão, ansiedade. E mais uma vez, não significa que toda síndrome de pânico, que toda ansiedade, que toda depressão é fruto do pecado. Não, mas pode ser. E ele mostra que o silêncio de não confessar acabou levando ele a sofrer essas enfermidades físicas, emocionais e até espirituais. Às vezes a gente fica a dor física, né? Mas eu acho que a dor maior nossa é aquela dor de se sentir afastado de Deus. Isso não tem como comparar quem está distante de Deus. E ele, mais uma vez, ele se sente como a mão de Deus estivesse pesando sobre ele, como se ele estivesse sendo disciplinado por Deus. Porque o pecado traz consequências. E qual é a aplicação para a nossa vida nesses versículos 3 e 4? É que quando nós estamos guardando o pecado, a nossa alma está sendo corroída. Guardar o pecado corrói a nossa alma. Muitos vivem ansiosos ou doentes por conta de pecados não tratados. Veja que eu disse muitos, não estou dizendo todos. Mas sempre que o pecado não é tratado, traz consequências, gente, consequências pesadas sobre a nossa vida. E às vezes você pode não estar sentindo enfermidade física. É só o fato de você se sentir longe de Deus, isso já é um desastre maior. E Davi mostra que a confissão liberta e alivia o coração. Quando confessa, aquele alívio, aquela liberdade. E ele diz no versículo 5, ó, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Veja o que ele diz aqui no versículo 5, eu confessei. Ele fala, não tem para onde correr.
eu precisei chegar para Deus e falar isso. E olha como ele entende que isso é algo importante, que ele mesmo se expõe. Ele escreveu esse salmo dizendo que isso estava acontecendo com ele. E às vezes a gente não quer se expor, né? A gente quer viver aí na surdina, mas olha, às vezes é importante porque a gente vai se sentir livre, liberto. Davi se expõe. Então ele mostra que essa confissão foi voluntária e completa. Não foi ninguém que colocou uma arma lá, tu tem que confessar. Não, ele mesmo sentiu a necessidade, porque a comunhão com Deus nos chama para o arrependimento, né? E ele responde, né? Deus responde para Davi com graça e um perdão imediato. Ele confessa e Deus perdoa. Então, gente, em se tratando de Deus e pecado, não há negociação. A gente não vai negociar com Deus, não. Tem que confessar. E a gente vai receber depois os benefícios dessa vida perdoada. E aí no versículo 6 a 8, ele vai mostrar aqui o refúgio seguro e a direção divina. Agora ele pôde abrir os olhos para proteger, para entender que Deus estava protegendo ele e dirigindo a vida dele. Porque às vezes a gente não consegue enxergar. Quando estamos envoltos no pecado, parece que os nossos olhos estão tapados para aquilo que Deus faz. Às vezes a gente não consegue entender e ouvir a voz de Deus. Parece que os nossos ouvidos não estão mais em sintonia com Deus. Vem uma palavra e a gente nem percebe. Mas agora Davi mostra isso, né? Mostra que quando a gente é liberto, quando caem essas escamas dos olhos, nós vamos perceber que Deus é o nosso refúgio, que é a nossa segurança e a nossa direção divina. Ele diz, ó, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia. Ele está dizendo, olha, para onde eu vou buscar refúgio, para onde eu vou buscar proteção e segurança? Só em ti, Senhor. Então, após o perdão, Davi experimenta essa proteção e essa orientação de Deus. E Deus promete a ele instrução e direção, não só para Davi, mas para todos nós que buscamos a Deus. Ele nos promete direção e proteção. E quais são as aplicações desses versículos 6 e 8 para a nossa vida? Após confessar, não apenas somos perdoados, mas somos também conduzidos. Deus nos perdoa e fala, olha, é por aqui. Evita ir para lá que você vai se dar mal. Você já viu que vai se dar mal, mas eu quero te lembrar, é por aqui. Eu quero te dirigir no caminho correto. Segue a minha palavra, segue a minha orientação. Então Deus promete isso e traz, né, essa direção, essa condução. E em tempos de crise, nós precisamos lembrar que o nosso refúgio melhor e seguro sempre é Deus, sempre é o Senhor. Então devemos aprender a confiar na direção de Deus. A palavra de Deus, as orientações de Deus são as melhores para nós. Às vezes a gente não quer concordar, mas lembre-se disso, é o melhor. Quando Deus pede uma coisa para nós, não é porque Ele é aquele Deus assim, rígido, que quer que a gente obedeça a todo custo, não. Quando Ele pede, é porque aquilo é o melhor para nós. É como um pai que às vezes priva o filho de alguma coisa. Ele não está fazendo aquilo para mostrar quem manda aqui sou eu. Ele está fazendo aquilo porque ele já passou por aquilo. Ele quer o bem do seu filho. Amém. Deus quer o nosso bem. Então a gente precisa entender isso. E aí nos versículos 9 a 10, Davi faz, nesse salmo, um chamado tanto à sabedoria como à obediência, obedecermos a Deus. Eu falo, o crente só precisa aprender 3 letras. Você quer ser feliz? O segredo da felicidade são 3 letras. O, B e C. São 4 letras, perdão. O, B, D e C. O que é isso? Obedecer. Quer ser feliz? Aplique essas 4 letras. O, B, D e C. Obedecer é a melhor coisa. Então,
Davi começa a mostrar isso, e ele fala assim, olha, não sejas como cavalo ou mula que não tem entendimento. Quando a gente está indo para o pecado, Davi está dizendo, é falta de entendimento. Estamos como um cavalo, como mula, que é guiado pelo cabresto, não tem entendimento. Então Davi está nos advertindo contra a teimosia espiritual. Ele fala, parece uma mula, né? Uma mula teimosa. Às vezes nós estamos assim, como uma mula teimosa, como um burro teimoso, espiritualmente falando. E Deus deseja de nós uma obediência voluntária e não forçada. Não quer obedecer? Não obedece, você não é obrigado. Só que tem as consequências. Nós vamos escolher as consequências. E há bênçãos para quem confia, mas há dores para quem resiste. Quem confia e obedece tem bênção. Quem desobedece tem dor, tem consequência. Qual a aplicação desses versículos 9 e 10 para nós? Precisamos cada vez mais buscar ter uma sensibilidade espiritual. Por isso que a Bíblia várias vezes diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o Espírito está dizendo sempre. Agora tem gente que não tem ouvidos para ouvir, não está mais sensível à voz do Espírito Santo. E nós precisamos desenvolver esse ouvido sensível às orientações de Deus. Submissão voluntária é sinal de alguém maduro. O crente maduro é aquele que se submete espontaneamente. No versículo 11, o salmista mostra aqui a alegria dos justos. Ele diz, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos. Ele termina esse salmo dessa forma, alegre-se. Ou seja, a pessoa que é justa é aquela que está sujeita a pecar, mas pecou, reconhece e pede perdão, sente a liberdade e é justo. E Deus abençoa. Então o salmo termina como começou, com alegria. O perdão nos leva a uma adoração genuína e uma verdadeira exultação de Deus. Amém. Os justos, aqueles que estão sujeitos a pecado, mas não encobrem, confessam e pedem perdão e deixam, são aqueles que foram perdoados e andam com Deus. Lembra que lá no céu não entra pecado, certo? Então, a alegria cristã nasce dessa graça de Deus de nos perdoar. Não porque a gente merece, mas porque a gente precisa. E nós somos chamados a viver sempre com gratidão e louvor a Deus. E não deixar que esse pecado nos consuma e pese sobre nossas costas. Então, o Salmo 32 nos mostra essa beleza da graça divina. Felizes são aqueles que são perdoados e limpos diante de Deus. E a Bíblia está aí, sempre nos chamando para confessar e ser restaurado por Deus. Há pecados que nós precisamos confessar hoje? Cada um de nós deve pensar. Eu não quero que aqui você levante a mão, você e Deus. Chegue lá em casa e fala, Senhor, está acontecendo isso, me perdoa. Tira esse peso da minha alma. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero sentir essa alegria de alguém que foi perdoado, liberto e restaurado. É isso que eu queria trazer para nós na noite. Vamos orar? Pai bondoso, nós somos gratos pela tua palavra, que sempre traz orientação para as nossas vidas, nos traz também direção, mas também nos traz alerta. Como é bom ver esse teu servo, Davi, o teu rei, aquele homem segundo o teu coração, que reconhece que é um pecador, que reconhece que tinha culpa, que pecou e que chegou diante de ti, confessou e se sentiu liberto, se sentiu perdoado, se sentiu livre e alegre. Nos ajuda, Deus, a desenvolver essa intimidade contigo, a ponto de não ficarmos com nossos pecados encobertos, mas sempre que errarmos, chegarmos diante de ti, confessarmos e nos sentimos livres, nos sentimos libertos, nos sentimos restaurados. Que o teu Santo Espírito continue falando às nossas mentes e corações. Agora, como a gente sempre termina essa parte do culto,
Pedimos que os teus anjos nos levem para os nossos lares, nos protejam, nos guardem. Pedimos que o teu Santo Espírito nos dê uma noite maravilhosa, um sono reparador, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com você. Amém. Deus abençoe a todos.